Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal, que está assistindo agora esse videozinho, essa revisãozinha da nossa aula número 4, da nossa prova número 2, preparatório para o exame 35, da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá, vamos bater o olho aqui rapidinho no conteúdo que foi dado hoje, tá? Esse rabisqueiro todo aqui, comentamos um pouquinho sobre ética, né? Em caso de ética, comentei com vocês que nas situações de incompatibilidade, nós temos uns casos em que essa alcança, inclusive, o estagiário, né, pessoal? O estagiário da OAB, ele também tem que respeitar as circunstâncias, as características da incompatibilidade. Um prefeito, por exemplo, não pode ser estagiário, o militar não pode ser estagiário, o gerente de uma instituição financeira, seja ela pública ou privada, não pode ser estagiário, tá? O presidente, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, qualquer pessoa que compõe a mesa no processo legislativo, né, no Poder Legislativo, não pode ser estagiário. Lembrando que é o estagiário que tem carteira azul da OAB. Comentamos um pouquinho sobre infrações, pessoal. As infrações são censura, suspensão e exclusão. E a multa, pessoal, a multa, ela combina a multa com censura e suspensão, tá? Não tem exclusão com multa. Você tem o quê? Censura ou suspensão com multa. Lembrando que na suspensão você fica de 30 dias a 12 meses suspenso e eventualmente isso pode durar um pouco mais, caso você não supra aquilo que você foi exigido. Por exemplo, reter autos, né? Se você pega um processo e não devolve, enquanto você não devolver, você vai ficar suspenso. Pode passar de 12 meses. Certo? Então, nós temos vários casos de exclusão, né? Inclusive quando você frauda os requisitos para ser um advogado, você vai ser excluído. Né? Você vai ser excluído também se você cometer um crime infamante, tá? Que seriam os crimes hediondos, ou qualquer tipo de crime que tenha relação com o exercício da advocacia, que ficaria bem feio para o advogado. Tá bom? Nós depois vimos um pouco dos órgãos da OAB. Nós temos aqui o Conselho Federal da OAB, os conselhos seccionais e as subseções. Essa distribuição de órgão da OAB é muito importante, gente, muito importante mesmo. Por quê? Porque você verifica que não é difícil entender essa hierarquia aqui. A parte em vermelho é o Tribunal de Ética e Disciplina, o rosa é a Caixa de Assistência dos Advogados, aqui embaixo os pequenininhos são subseções, e as seccionais, cada uma delas representa o quê? Um estado, tudo bem? E todo mundo aqui manda depois seus representantes aqui para o Conselho Federal da OAB. Comentei tudo isso aí com vocês, por quê? Porque eu estava dizendo que o Conselho Federal da OAB, ele é um dos legitimados ativos para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade, correto? Mas nada impede de um conselho seccional também ser isso. Mas onde? No controle de constitucionalidade estadual. Porque existe também a Constituição do Estado. E as leis estaduais, além de estar de acordo com a Constituição Federal, também tem que estar de acordo com a Constituição do Estado. Tá? Por isso que, de certa forma, pode ser que um Estado preveja que um conselho seccional também será um legitimado para poder fazer o controle de constitucionalidade estadual. Tá? Lembrando que os legitimados aqui nessa reta da Constituição é o 444. Agora, no Estado, pode ser qualquer um, desde que seja mais de um. Beleza? Tranquilo? Bom, maravilha. Gente, depois eu vi um pouquinho com vocês, né, a respeito do desagravo. Comentei com você que às vezes um advogado ele é humilhado nacionalmente, e aí haverá a forma dele ser reabilitado, né, voltar emocionalmente a estar bem, e quem vai ajudá-lo, em regra, costuma ser o Conselho Seccional. Mas pode ser que, em alguns casos, né, por exemplo, os membros da comissão do Conselho Federal, o advogado que foi humilhado nacionalmente e o presidente de conselho seccional. Essas três pessoas, quem ajuda a realizar o desagravo é o Conselho Federal da OAB. Nós vamos ver com mais detalhes depois o desagravo. Comentei com vocês um pouco de constitucional sobre reunião, né? Você tem direito de se reunir bastando prévio aviso. Não precisa de autorização do poder público, basta um prévio aviso. Vimos um pouco sobre pertinência temática, porque eu aproveitei que eu estava explicando sobre mutação constitucional. Então eu falei, gente, pertinência temática é um negócio que você tem o quê? Relação com o assunto. Então você quer saber o que está acontecendo, então, consequentemente, você pode se envolver se aquele assunto tem a ver com a sua vida. Exemplo disso, uma lei estadual do Estado do Rio de Janeiro que está tratando sobre a exploração do petróleo. E aí, o Estado do Acre, ele tem interesse. Por quê? Porque o royalties do petróleo vai ser distribuído. Então, essa é a pertinência temática. Tá? Súmula vinculante é criada pelo Supremo, certo? Por meio de 2/3 dos membros. Quem vai pedir a criação de súmula vinculante, na verdade, a edição, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante, é o 444, né? Os tribunais, seja ele qual for, e o defensor público da União também. Quando eu falo tribunal, o próprio STF também é um tribunal. Então, ele de ofício também pode pedir a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante, certo? Mutação constitucional nada mais é do que a alteração do sentido das palavras. Artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal, você tem o quê? Que os deputados e senadores serão julgados após a diplomação, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Só que não está escrito lá a condição é desde que eles tenham praticado aquele crime no exercício da função. Essa é uma mutação constitucional, ou seja, eu altero o sentido de uma expressão sem a necessidade, né, de alterar as palavras sobre aquilo. Beleza? A mesma coisa acontece com o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece a união estável entre homens e mulheres. Não precisa ser entre homem e mulher, pode ser entre homem e homem e entre mulher e mulher. Tudo bem? Bom, aqui também eu aproveitei e estava falando um pouco sobre a competência do STJ.
Gente, para decorar isso aqui não é tão difícil, né? Basta você ver várias vezes. Mas uma ideia legal é você verificar que o presidente é julgado pelo STF, governador pelo STJ e prefeito pelo TJ, né? Ó, a hierarquia você consegue entender um pouquinho, acho que facilita um pouco, tá? Aí você lembra que os ministros de Estado, eles estão abaixo do presidente. Então, se o presidente ele é julgado pelo STF, quem está abaixo dele é julgado no STJ. Então, os ministros de Estado são julgados aqui, né, no STJ, desde que eles não tenham cometido o crime, né, junto com o presidente da República, porque aí a prerrogativa de foro atrai a competência. Tudo bem? Prefeito aqui no TJ ou no TRF, dependendo do crime que ele venha a cometer. Bom, vimos também aqui o Supremo Tribunal Federal, né, e a ideia do controle concentrado, o guardião da Constituição e as leis e as ações, né, que podem chegar diretamente a ele. Um controle concentrado é abstrato, por quê? Porque quando eu ataco diretamente a lei, eu não sei quem vai ser a pessoa que vai ser alcançada por decisão do STF. Então, nessa estrutura lógica, eu trazendo essa informação, aproveitei e falei assim, gente, de certa forma seria um contrassenso ter a apuração de fatos, né, no controle concentrado. Mas não, é possível sim a análise de fatos no controle concentrado. Mesmo sendo uma situação abstrata, é possível análise de fatos. Acresça-se, pessoal, que para fazer essas ações, a DC, a DI, a DO, a DPF, são os mesmos legitimados. Não há desistência, é possível cautelar por meio de maioria absoluta, os efeitos em regra são ex tunc. Para ser ex nunc, tem que ter a aprovação de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso eu não expliquei ainda, tá bom? Mas em uma outra oportunidade a gente vê. Então, em regra, as ações do controle concentrado de Constitu, elas sim podem ter análise de fatos numa ADI, nós não temos a possibilidade de desistência depois que essa ação foi feita, nós temos o caráter dúplice, significa que se você entrar com uma DC e perder, vai ser uma ADI, e ao contrário também, se você entrar com uma ADI e perder, a lei vai ser declarada constitu, vai ser declarada boa, significa que ela será boa mesmo, tá? Maravilha, gente. Depois nós vimos um pouco de brasileiro nato naturalizado, não há diferença entre os dois, entre natos e naturalizados não há diferença. O que acontece é que alguns cargos privativos devem ser preenchidos por meio de brasileiros natos. Isso não é o juiz federal, não é o Ministério da Segurança e da Justiça. São aqueles que estão no artigo 12 da Constituição Federal. Vimos também um pouco, né, sobre a ideia aqui do efeito ex tunc, que eu acabei de falar, que é a regra do controle concentrado. Eu disse que alguns tributos são criados por meio de lei complementar. Por exemplo, o IGCIR, são tributos, imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social, imposto residual, por meio de lei complementar, que é a maioria absoluta. Se qualquer um desses tributos tivesse sido instituído ou majorado a alíquota por meio de alguma situação relacionada com maioria simples, nós teríamos um erro, um equívoco, uma inconstitucionalidade. E aí, em regra, isso nunca deveria ter acontecido, você nunca deveria ter pago o tributo, consequentemente, o efeito ex tunc. Tunc é T de testa, bate na testa, você volta para trás. Nunc é nuca, bate na nuca, você vai para frente. Depois nós vimos também sobre a idade, né? 35, 30, 21, 18, são as idades dos membros do Poder Legislativo e Executivo para que eles possam se candidatar. Essa idade, pessoal, é necessária na data da posse, salvo o vereador que tem que ser na data do registro de candidatura, ou seja, um menino de 17 anos, uma menina de 17 anos, não podem registrar a candidatura para serem vereadores. Antigamente podia, hoje não pode mais. A pessoa tem que ter essa idade na data do registro da candidatura, diferentemente do que acontece dos outros. Os outros, seguinte, com 20 anos, eu posso me candidatar a deputado federal. Com 20 anos eu posso, por quê? Eu preciso ter 21 na data da posse, certo? Você tem o dia que você registra a candidatura, você escolhe um partido político, registra, tem o dia da votação, que é a eleição, você ganha, é diplomado, depois você toma posse lá em janeiro do ano posterior que ocorreu as eleições. Tudo bem? Beleza? 35, 31, 28, 35, 30, 21, 18, super fácil isso aqui, prefeito, governador e presidente, essa estrutura, essa ordem lógica aqui é muito fácil, lembrando que nenhum desses caras precisam ser natos. Só o presidente da República tem que ser nato. Falamos de deputado federal, não precisa. Senador, não precisa. Governo não precisa. Quem precisa? O presidente da Câmara ou o presidente do Senado que tem que ser nato. Esses caras têm que ser nato. Tudo bem? Beleza? Depois nós vimos um pouco de competência, né? Competência da Justiça Federal aqui. Um dos casos interessantes é que eu estava comentando com vocês, né? Pode ter um conflito entre um organismo internacional e um Estado estrangeiro. Esse conflito aqui, se for com União Estado-DF, é julgado pelo STF. Se for um conflito com um município ou com uma pessoa residente domiciliada no Brasil, aí vai ser competência do juiz federal. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Isso aqui fácil, como tudo em língua portuguesa. E aí, gente, nós vimos um pouco daquela parte que é muito complicado de decorar, que é competência exclusiva, concorrente, privativa. Isso aqui, infelizmente, cai na prova da OAB, você tem que o quê? Você tem que decorar, cara. Isso aqui é uma parte de memorização mesmo, não tem o que você fazer, tá? Uma das ideias interessantes é saber que na competência concorrente, quem participa é a União dos Estados ali, né, o DF, e aí tem o quê? Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro, econômico. São tributos de competência, desculpa, são situações de competência concorrente, tá bom? Competência exclusiva não se delega.
A competência exclusiva não se delega, por exemplo, a declaração da guerra, a celebração da paz, a criação de moeda, tudo isso é de competência da União, isso não se delega. A competência privativa também é da União, mas se delega. Competência privativa se delega por meio de lei complementar, certo? Por meio de lei complementar é possível que você delegue a competência privativa da União. Por exemplo, você tem lá o direito civil, aeronáutico, agrário, sei lá, de trânsito, transporte, desapropriação, tudo isso é o quê? É de competência da União, mas é possível que a União delegue para os estados isso aqui por meio de lei complementar. Por meio de lei complementar é possível que isso ocorra, essa delegação. Então você vai lá no seu post-it de lei complementar e coloque lá também o quê? A delegação, né, a transferência da competência das competências privativas da União. Beleza? Bom, gente, nós vimos um pouco então, né, sobre a mutação constitucional, artigo 53, parágrafo 1º. Aqui estava querendo dizer o seguinte, né, que independente da mutação constitucional, né, quando alguém vai ser processado, um parlamentar, quando ele vem a ser processado, o STF pode receber a denúncia sem a anuência dos membros do Congresso, tá? Isso pode acontecer sim. Antigamente, não. Antigamente, o Congresso tinha que concordar para verificar se o STF poderia receber uma denúncia ou não. Hoje não precisa mais disso. Hoje não precisa mais disso, tá? Mas acontece que depois que o STF recebe a denúncia, ele encaminha o processo para a casa respectiva, e aí a casa respectiva vai votar para o seguinte, ó, a gente quer suspender o processo. Então, depois que o STF receber a denúncia, pode a casa respectiva suspender o processo. Suspender o processo, pessoal, significa que o processo não vai correr. Mas se o processo não corre, significa que o tempo passa. E se o tempo passa, isso beneficiaria o parlamentar pela prescrição, e não pode. Tá? Então, consequentemente, quando é suspenso o processo, a prescrição também fica suspensa. Prescrição é um decurso do tempo em que o Estado ele perde o direito de punir. É a perda da pretensão punitiva. Então, se passa muito tempo, eu vou beneficiar o parlamentar. Eu não posso permitir que a suspensão do processo beneficie o parlamentar. Então, se eu suspendo o processo, eu também suspendo a prescrição. Depois eu comentei um pouco com vocês sobre direito internacional privado. Eu disse que, na verdade, eu disse o seguinte, blá, blá, blá. Onde foi assinado o contrato, a lei de lá que vai ser aplicada para a resolução do problema. Certo? Aqui, pessoal, se aplica também a contrato, se aplica também a testamento, tá? Não importa de onde são as pessoas. Se o testamento foi assinado na Inglaterra, a regra para resolver o problema vai ser a regra da Inglaterra. Tudo bem? Ah, mas vai ser executado no Brasil, vai ser executado não sei de onde, não interessa. Ah, mas o Brasil pode julgar? Sim, o Brasil pode julgar. Nós temos a inafastabilidade da jurisdição. Então, o juiz brasileiro vai julgar, só que ele vai julgar de acordo com as leis de outro país. Certo? Rafael, mas não pode julgar de acordo com as leis do Brasil? Pode julgar de acordo com as leis do Brasil, mas o certo é julgar de acordo com as leis do local em que o contrato veio a ocorrer. Depois eu comentei com vocês, pessoal, na logística do tributário, né, tivemos aqui os tributos. Quais são os tributos, Rafael? Contribuição de melhoria, taxa, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Esses tributos aqui têm uma regra de pagamento. Se você tiver uma quantidade limitada de dinheiro, você vai pagar por último o imposto. Tá? Começa com contribuição de melhoria, vai para a taxa, depois vai para os impostos. Certo? Comentei com vocês também que é a hipótese de incidência, e aí eu estava trazendo isso aqui para que você entendesse que isenção também é uma forma de você não pagar um tributo. Imunidade também você não paga porque a Constituição prevê. Isenção você também não paga, mas porque a lei prevê. A alíquota zero você não paga porque o Poder Executivo, por meio de um simples ato administrativo, ele altera o valor da alíquota e ela vira zero. Se ela vira zero, a multiplicação por zero sempre dá zero, então você não paga nada de tributo a respeito do assunto. Então, a base de cálculo do IPVA é o valor do carro, a base de cálculo do IPTU é o valor da casa, e o valor da alíquota ele vai ser variável, tá? E se for zero, a pessoa não paga nada. Tranquilo? Beleza? E eu falei sobre a alíquota diferenciada, né? Você não pode ter a alíquota diferenciada em razão da procedência ou do destino da mercadoria, do serviço, do produto, não pode. Tá? Eu não posso fazer o IPVA ser maior por conta do carro ser importado. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer o IPVA ser maior por conta da utilização do veículo, por conta de que esse veículo é um táxi, porque esse veículo é a gasolina, porque é a diesel, porque é a álcool, e eu posso, isso eu posso, essa variação eu posso, tá bom? Essa variação eu posso fazer. Beleza? Depois eu expliquei um pouquinho, né, sobre o processo de desapropriação, tem duas fases, a declaração e a execução. Na declaração você tem necessidade e utilidade, né? O Estado, depois que ele declara, ele tem 5 anos para agir. Se ele não agir, ele vai ter que de novo declarar, mas daqui a 1 ano, ele tem que esperar pelo menos 1 ano para declarar de novo, tá? E aí, gente, nós temos a declaração que é feita pela administração pública direta, em regra, né? A indireta não pode fazer a declaração, mas a indireta pode executar. E aí nós temos o quê? Nós temos
o direito de extensão, que é uma das formas, né, de você se insurgir contra a decisão da desapropriação, porque a desapropriação ela se limitou a um pedaço de terra só. Você queria que todo o pedaço fosse desapropriado. Na verdade, você não queria que nada fosse desapropriado, mas já que foi, então que leva a tudo. Como é que eu vou usar só um pouquinho de terra no Mato Grosso? Não compensa. Então, eu preciso necessariamente, né, do direito à extensão. Falei também sobre desapropriação por zona, é quando o Estado ele verifica que tem um pedaço aqui que é necessário, só que ele não sabe se eventualmente ele vai ter que aumentar o valor, né? Ele vai ter que aumentar, por exemplo, a construção da obra e tudo mais. Para que ele evite duas vezes declarar a necessidade de utilidade, o que ele faz? Ele aumenta o valor do local da desapropriação, a desapropriação por zona, tá bom? É isso que acontece. Beleza? Gente, depois eu falei sobre recurso administrativo, né? Ele é feito dentro de uma entidade ou dentro de um ente federativo, e aí você tem um conflito entre os rosinhas. Os rosinhas conflitaram, o A ganhou, o B perdeu. O B perdeu, o B recorreu para o cara que está acima deles. Fel, mas quem que julga? Quem julga que está acima do que está acima deles. Tá? Por quê? Porque assim, porque o cara que deu a decisão não pode julgar o recurso, mas o cara que deu a decisão, ele pode sim se retratar. Tudo bem? Beleza? E aí, aproveitei, né, e disse que se esse cara não se retrata, o cara que está acima aqui, o de laranjado, ele vai julgar o caso, mas ele não pode delegar. Por quê? Porque atos administrativos indelegáveis são quais? São os atos de competência exclusiva, atos normativos e recurso administrativo. Isso aqui é um recurso administrativo. Recurso administrativo não se delega. Tá bom? Beleza? Depois eu expliquei a diferença entre reintegração, reversão, readaptação e recondução. A reintegração acontece quando o cara é absolvido por inexistência do fato ou negativa autoria. Se isso acontecer, ele vai ser reintegrado ao cargo que ele estava. Lembrando que falta de prova não é motivo para reintegração. Certo? Reversão é quando o aposentado volta a trabalhar, readaptação é quando o machucado volta a trabalhar de uma função diferente, e recondução é quando o cara que estava no lugar daquele que foi mandado embora tem que ser reconduzido ao cargo de origem por conta da reintegração. Beleza? Existe outra forma também de recondução, que é quando você é um técnico e você presta um concurso público para analista, e aí lá no período de estágio probatório, você não consegue ser realmente estabilizado, né? Você não consegue ficar estável no seu cargo de analista, aí você é reconduzido para o cargo de técnico, tá bom? Beleza, gente? Bom, então esse foi o conteúdo da nossa prova número 2, que trabalhamos ontem não, né? É ontem, hoje ainda, né? Dia 26 de maio de 2022. Valeu, gente. Obrigado pelo acompanhamento até o presente momento. Foco, força e fé, faz depois de muito estudo. Um beijo do Mago. Você está assistindo isso aqui no YouTube, gente? Pô, segue a bosta do canal, tá? Curte e comenta para dar uma interação aqui. Eu preciso de ter 1000 inscritos, tá bom? Beleza? Valeu, gente. Tchau. Beijo do Mago. Até amanhã.